Boa tarde, meninas e meninos do quarto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar um assunto novo, tá? A partir de hoje vamos falar do corpo humano, né? O nosso corpo humano, e vamos falar de várias partes que nele existem, tá certo? Então eu peço a vocês que abram os seus livros nas páginas 230, porque nós vamos iniciar a nossa leitura e também algumas explicações, tá? O corpo humano é formado pelo esqueleto, pelos músculos, pelos órgãos e pela pele que os cobre. Ele é dividido em 4 partes: cabeça, tronco, pescoço e os membros. A cabeça é formada pelo crânio e pela face, né? O crânio é essa partezinha mais dura aqui, e a face, onde nós temos a boca, a mandíbula, os olhos, né, as cavidades oculares e tudo mais, e a cavidade nasal. Os ossos cranianos, a maioria dos ossos cranianos formam pares, um do lado direito e outro do lado esquerdo, para tornar o crânio mais forte. Alguns desses pares, como os dos ossos frontais, que é o daqui, occipitais e esfenoides, fundem-se em um único osso. Então, são pares, no entanto, eles se fundem e formam essa nossa carcaça aqui, que é mais dura e mais resistente, que protege o nosso cérebro, tá? Os ossos cranianos são finos, mas devido ao seu formato curvo, são muito fortes em relação ao seu peso, como ocorre com a casca de um ovo ou um capacete de um ciclista. O tronco e a cabeça formam um esqueleto axial, que tem como auxiliares em sua formação o pescoço, o tórax, o abdômen. No pescoço ficam a faringe e a laringe. O coração e os pulmões ficam no tórax, nessa parte daqui. O tórax é esse aqui, abaixo do peito um pouco até aqui em cima. E o abdômen fica, né, onde é a barriga. No abdômen estão o estômago, os intestinos, o fígado, o rins e outros órgãos, tá? Então, aqui nós vamos ter, né, na parte do tórax, que é essa parte aqui mais do meio da barriga, nós vamos ter todos esses órgãos em um só lugar, tá? Encontramos também no corpo os membros superiores, né? Que são compostos por braços, antebraços e mãos. E temos também o tronco, que é formado pela coluna vertebral, né? Então, a coluna ela começa desde aqui, do pescoço, e ela desce até no final das costas. As costelas, né, que são esses ossos aqui que nós temos nessa parte, que se vocês colocarem as mãozinhas assim, vocês vão sentir que eles são tipo uns lombinhos, são as nossas costelas, e pelo osso externo, que é o nosso cóccix. E também temos os membros superiores, né? E pelos inferiores, a gente tem os membros superiores e também os inferiores, que são as pernas, as coxas e os pés, né? Nós temos essas três partes no nossos membros inferiores, né? Coxa, pernas, né? Que é o que a gente chama de canela, e os pés, tá certo? Para sustentar o corpo, temos o esqueleto, que representa um conjunto de ossos. O esqueleto humano adulto é constituído por cerca de 206 ossos. Além de sustentar o corpo, o esqueleto protege órgãos de diversos e está associado a muitos movimentos que executamos, ou seja, a gente só faz alguns movimentos como esse, né? Giramos a cabeça, nos mexemos assim, porque o nosso esqueleto ele é rígido, mas ele vai possuir articulações, né, que nos permite fazer esses movimentos, tá? A parte central do esqueleto é a coluna vertebral, formada por 33 vértebras. Se vocês botarem a mão assim nas costas, bem no meio das costas, ou então aqui no pescoço, vocês vão ver que nós temos algumas diferenças. Então, nós temos várias vértebrazinhas que são coladinhas, são pedacinhos assim, coladinhos,
não são coladinhos, são juntinhos, mas que permitem se mexer, que faz com que a gente faça esses movimentos aqui, esses movimentos assim, por exemplo. Chamamos de articulação o encontro de dois ou mais ossos. Joelho, cotovelo e ombros, ou seja, aqui, né, cotovelos, joelhos e ombros, né, que é esse aqui. O ser humano e outros animais vertebrados se locomovem das mais diversas formas e para os mais diversos fins. Observe nossa constituição óssea. Se vocês olharem esse amiguinho aqui magrelo que tá aparecendo, aí ele vai dar vai estar circulando duas partes, que são as articulações. Se vocês puderem ver, nós temos as articulações dos braços, né, aqui dos ombros, das pernas, do quadril, dos joelhos, dos pés, das mãos, né? Todos os movimentos são formados pelas articulações, tá? E a coluna vertebral é o eixo principal, que se vocês verem, ele vai ligar todos os ossos, né? O osso daqui do pescoço, com as costelas, com a bacia que vai formar, né, o esqueleto da gente. Nosso corpo tem um esqueleto formado por muitos ossos com diferentes tamanhos e espessuras. Quanto à forma, os ossos podem ser longos, curtos e chatos. Os ossos longos apresentam um comprimento maior e a largura maior que a largura e a espessura, ou seja, os mais longos geralmente eles são mais finos e possuem a largura diferente, como o fêmur, o húmero e a tíbia, que são os ossos, né, daqui do braço. O fêmur é o osso da coxa e a tíbia é um dos ossos da nossa canela, tá? Os ossos curtos apresentam comprimento, largura e espessura quase iguais, ou seja, quando um osso ele é para ser pequeno, ele é praticamente uniforme, tá? Como o joelho, né, que é chamado de rótula, a patela, que é essa parte aqui de trás, aqui do braço, que a gente chama de pá, mas é patela. Desculpa, minha gente, a patela é a rótula do joelho, alguns ossos da mão e o taço, né, que é alguns ossos dos pés, né? Essa patela eu acho que seja um osso que tem aqui no meio e esse taço é lá no pezinho, tá certo? Os ossos são chamados... Os ossos chatos são finos e achatados. Exemplo, a escápula. Essa agora é a escápula, que é esse osso aqui de trás. Osso situado na região do ombro, é mais ou menos aqui assim. Na região do ombro, as costelas, né? Isso aqui, eles são finos, mas eles são resistentes. E o nosso crânio, ele também é fino, mas eles são resistentes, tá certo? A gente só consegue ficar em pé, sentado, reto, ereto, por causa do nosso esqueleto. É tanto que se vocês já tiverem tido contato com alguém que sofreu algum tipo de acidente, que quebrou um osso, ou que fraturou, ou fez alguma coisa, ficou sem ter movimento algum nos braços, ou se for na perna, onde quer que tenha sido. Por exemplo, se quebrou o braço aqui, assim, não consegue mais mexer o braço, se quebrou o braço aqui, né? Se quebrou o braço, ou se quebrou o antebraço, fica sem o movimento. Então, a gente só tem movimento de sustentação, né? A gente sustenta, né? Nosso osso aqui, ó, do sustenta, é por causa do nosso esqueleto. O esqueleto é a sustentação do nosso corpo, tá? Os menores ossos do corpo estão localizados nas orelhas e são o martelo, a bigórnia e o estribo. São ossinhos que a gente tem aqui lá no interior do ouvido e que eles são os menores ossos do corpo humano. Então, esses ossinhos, eles são fundamentais, mas eles são minúsculos. Já o osso mais longo do nosso corpo é o fêmur, o osso da coxa. Quando a gente cresce, que está na idade adulta, o maior osso que a gente vai ter em todo o nosso corpo vai ser o fêmur. E é um osso que ele é muito difícil de ser quebrado, porque ele é muito grande
Ele é um osso grande, ele é muito rígido e ele é coberto por uma camada de músculo muito forte também, que são músculos longos, que são os músculos das coxas. Então, é muito difícil ser quebrado esses ossos da coxa, mas não é impossível. E os menores ossinhos que nós temos são aqui o martelo, bigorna e estribo, e estão aqui dentro do nosso ouvido. Então, são ossinhos minúsculos que, se a gente consegue ver, quando fica adulto, ele é bem pequenininho, tá? Os ossos do esqueleto humano são cobertos por mais de 600 músculos. Os músculos, junto com o esqueleto, são os responsáveis pelos movimentos do corpo, como a contração dos órgãos do tubo digestório, do coração e das artérias. Isso aqui que nós tocamos, nós vamos ter uma camada de gordura, a pele e tudo mais, mas o que nós temos aqui embaixo do nosso corpo, deveríamos ter somente músculos, né? É porque nós, né, engordamos e tudo mais, mas o que deveríamos ter sobre os nossos ossos é os músculos. Então, outra coisa que nos faz se movimentar, se fosse somente o osso, ele ia ter uma facilidade muito maior de se quebrar e de se desmontar e tudo mais. No entanto, a gente tem os músculos que ajudam ali a fortalecer, né, e com você conseguir mexer todos os seus ossos e todos os seus membros. Por exemplo, os dedos a gente não possui. Você vê, é bem magrinho, a gente só sente aqui uma camada de nervos e um pouquinho de tecido adiposo e pele. Nossas mãos, elas se mexem a partir de nervos, que são outra coisa que depois entra no assunto, e por músculos que nós vamos ter tanto no braço, tanto no antebraço, como na mão. Então, os músculos, eles não têm os dedos, eles não vão ter esses músculos. Então, se a gente sofre alguma coisa aqui, nossos dedos param de se mexer. Se você, se a gente, te apertou aqui, te está sentindo dificuldade de abrir a mão, porque te interrompeu algum osso, algum músculo, algum nervo que chegava ao dedinho dela, que fez ela parar de mexer a mão, tá? Outra coisa muito importante é que o tubo digestório, que é onde a gente come, o nosso coração, são feitos de músculos, né? O sistema digestório, ele vai contraindo e vai desmanchando aquele alimento que a gente comeu com a ajuda de outros ácidos, e o coração, ele vai bombeando sangue para todo o nosso corpo, onde a gente vai necessitar, tá? Dizemos que os músculos são os órgãos ativos de movimento, enquanto os ossos são os órgãos passivos, ou seja, chamamos de órgãos ativos porque eles são mais sem o esqueleto, os músculos, eles não serviriam, mas sem o músculo, o osso também ele não ia conseguir se sustentar. Por exemplo, quando muita gente quebra essa parte aqui, tipo, o osso não vai mais funcionar, não tem como ele se regenerar. Coloca-se algum tipo de pino, material, que ali o músculo vai se regenerar e você volta a ter todos os seus movimentos normais. Mas se tirar o músculo daqui, você vai ter grandes problemas para você conseguir se mexer. É por isso que muitas vezes quem fica, por exemplo, sem andar, ele vai perdendo a sua capacidade de andar mais ainda, porque primeiro que o seu osso, ele não funciona mais, né? No caso, o osso ainda funciona, mas os comandos não funcionam mais. No entanto, o músculo vai definhando, porque a gente precisa estar sempre em movimento, sempre em movimento. Então, aquele músculo, ele precisa estar sempre alimentado. E para a gente conseguir alimentar esses músculos, a gente tem que comer bem, comer coisas saudáveis e beber muita água. Os nossos músculos têm muita água, tá? Os músculos têm tamanhos e funções diferentes. Eles nos ajudam, por exemplo, a andar, correr, sorrir e mastigar. Novos músculos apenas contribuem para desenvolver os que já existem desde o nascimento. Por exemplo, a gente ri, aqui dá uma endurecida, aqui tem um músculo na nossa face. A gente vai comer, né?
outro músculo segura a nossa mandíbula. Então, todos os músculos são muito importantes, tá? Todo o corpo é protegido pela pele. Por sua vez, divide-se em camadas conhecidas como epiderme e derme. A epiderme é a primeira camada da pele. Apresenta poros que facilitam a transpiração. A epiderme é essa que a gente toca, é essa que a gente vê, que tem toda essa sensibilidade. Já a derme é a segunda camada de pele. Em casos de acidentes graves, é difícil a sua recuperação. A hipoderme é uma camada localizada abaixo da pele e é rica em células adiposas capazes de armazenar gorduras, compreendem o tecido adiposo, ou seja, a derme ela é onde a gente se corta, por exemplo, quando a gente sofre um arranhão e sai um pouquinho de sangue. Já se a gente se corta e sai muito sangue, aí já vai ser parte da hipoderme, já chegando perto dos músculos, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Nosso corpo é dividido em cabeça, tronco, pescoço e membros, tá? Nós somos sustentados por um esqueleto, né? Formado um esqueleto ósseo, né? Nosso esqueleto ele é de osso, nossos ossos. O conjunto de ossos do nosso corpo é o esqueleto. E o que recobre esse esqueleto que contribui nos movimentos são os nossos músculos, tá certo? Então foi isso, um beijo e até semana que vem. Tchau!